Oi, eu sou a Gabi Ometo, totalmente descabelada para apresentar a segunda parte do vídeo Lapidação de Texto. E eu não vou me enrolar muito porque tô péssima, então fiquem com o vídeo com a Gabi bonitinha. Tchauzinho. E agora vamos continuar a nossa lista, que eu não sei nem o tempo que tá nesse livro, gente, eu tenho medo de olhar, que é a gramática. E vamos lá, existe uma grande diferença entre você fazer a revisão gramatical do seu livro e se atentar a alguns erros. Como eu já disse lá no início, nós somos viciados no texto. A gente já sabe o que vai acontecer. E muitas vezes a gente tá tão viciado que a gente já meio que lê sem ler, entendeu? Você supõe o que está escrito e começa a ler. Vai ser engraçado, tá? Mas teve um livro que eu escrevi diversas vezes, em vez de vezes, eu escrevi fezes. Sim, várias vezes. Então, e eu não percebia. Eu levei... Mentira, eu não levei muito tempo, não. Não, ou eu levei... Não lembro, mas eu quis morrer a hora que eu percebi. Apesar que escritores não são a pessoa mais indicada para revisar o próprio texto, não significa que quando você identificar um texto, um errinho, você vai deixar ele lá, tá? Por favor, arrume. Vão ter muitas palavras que vão passar? Vão. Mas... aí a revisão lida. O próximo é dicas e mistérios. É muito comum algumas pequenas ideias irem surgindo durante o texto. Não coisas assim que vão mudar o mundo, mas alguns mistériozinhos, algumas revelações de personagem que você descobre no final. Você fala, e se meu personagem, ele der a entender ao longo do livro que ele é professor, sei lá, qualquer coisa, é o vilão, não sei, eu sou péssima com exemplos pensados de última hora. Só que você tá no final. Então você passou o livro todo sem dar essas dicas que esse personagem é. E vai por mim, gente, isso é completamente normal. O que você vai fazer? Vai, depois, durante a revisão, lapidar o texto, você vai colocando essas dicas pra hora que chegar nessa determinada revelação, o leitor fique, oh meu Deus, gente, então todas aquelas dicas levaram a isso. E não aquele momento você fala, mas de onde saiu essa revelação? Existe uma grande diferença de surpreendente, eu não esperava, mas as dicas estavam ali, e eu escolhi não ler. E surpreendente, do tipo, eu não esperava porque não deu indício nenhum. Tem um livro que faz isso muito bem, que é Filhos da Lua, o segundo livro. E tem uma garota que ela aparece no segundo livro, aparentemente ela não tem ligação nenhuma com a história, mas ela tem uma ligação muito grande com a mãe, ao mesmo tempo que tem uma personagem que teve a mãe perdida e elas sempre falam muito da mãe, e de repente a gente descobre que as duas são irmãs. Que aí você começa a perceber que existiam alguns trechinhos que davam a entender isso, só que eram tão delicados que você não fazia ligação, porque os capítulos dela eram separados. Mas, quando chegou a revelação, você fala, meu Deus, é isso que a gente quer, é isso que a gente busca. Só que nem sempre o manuscrito tem isso, então se atente a isso, vá colocando foreshadowings ao longo da história. Não sabe o que é foreshadowing? São pequenas dicas que constroem alguma coisa, sabe? Que estão uma pequena diquinha. Não só são esses mistérios, mas, por exemplo, o final do livro vai ser usado uma grande mágica poderosa. Essa mágica, ela tem que ser citada ao longo do livro. Se você não citou, é o momento de você voltar para trás e buscar momentos para você citar, para não dizer, oh meu Deus, esse autor tirou essa mágica da bunda. Não queremos isso, então sempre se atente com as informações para você colocar ao longo da história. É normal você esquecer no manuscrito e é ainda mais normal você sair com a ação ou de encaixar de forma natural. Não ser a gente tá conversando de repente e aquela magia? Você aprendeu? Então você sempre tem que tentar colocar essa informação de forma natural, pro leitor não fazer tipo, tem coisa aqui. O ideal é ele passar tipo, uma magia e continuar lendo pra depois explodir a cabeça dele. No bom sentido, né? Por favor. E agora vamos para uma parte mais minuciosa, que são redundâncias. Conforme a gente vai escrevendo, às vezes temos manias de escrever a mesma coisa de maneiras diferentes. Na escrita, para quem tá assistindo aqui e é curioso, às vezes a gente tá assim, modo, só tô escrevendo o que vem na minha cabeça, eu não tô pensando nas melhores palavras no sentido, e a gente acaba escrevendo a mesma coisa 2 vezes de maneiras diferentes. E isso aí não tem segredo, é identificar e cortar um dos dois. Por exemplo, pisquei o olho. O comum das pessoas é piscar o olho. Existe outro tipo de piscada? Sim. Porém, ela é mais difícil de acontecer. Então, sempre que você lê e fala o personagem piscou, você imagina o quê? Ele piscou o olho? Então, não é necessário você sempre falar ele piscou o olho, piscou o olho, piscou o olho, piscou o olho. Se ele for piscar outra coisa, aí é necessário você falar porque ele não é tão comum. Outras coisas, corri depressa. Se você está correndo, você está depressa. Ou são realmente frases longas que você escreve, de repente
2 parágrafos atrás você escreveu a mesma coisa de uma maneira diferente, é apagar. Conforme vocês vão revisando seu próprio texto, lapidando ele, vocês vão descobrir várias redundâncias. Algumas vocês não vão descobrir, vocês só vão descobrir quando a revisora crítica fala, olha aqui, ó, mesma coisa, apaga um. Elas falam de forma mais delicada, tá? Eu que sou bruto. Ó, vamos pegar um exemplo de uma frase longa. A neve formava um tapete branco à sua frente. Apertou o casaco para se proteger do frio. Se eu estou dizendo que está nevando, eu já estou dizendo que ele tá frio. Então, eu não preciso explicar o motivo dela apertar o casaco. Se eu disser apenas que... Eu já esqueci a frase, meu Deus. Que a neve tá se formando em um tapete branco e ela apertou o casaco, você sabe que ela tá com frio e ela tá tentando se proteger. Então eu não preciso falar porque ela está com frio, ela está tentando se proteger. Isso é uma redundância que você tem que se atentar. E essa é um pouco mais difícil de você perceber, porque ela é mais longa. Quando você olha, andei depressa, subir pra cima, são coisas um pouco mais fáceis. Frases longas requerem um pouco mais de atenção. Outra coisa que requer atenção é contar. Se você já está estudando escrita há algum tempo, você já ouviu o Show Don't Tell, ou Mostre, Não Conte, que é basicamente o escritor que tem mania de dar a informação um pouco mastigada demais. Esse aqui realmente eu não vou poder me aprofundar muito, gente, porque para aprofundar eu vou ter que explicar o que é com muito mais detalhe. E assim, vai ser um vídeo dentro do vídeo, então eu vou prometer que no próxima vez, literalmente, o próximo vídeo de escrita vai ser sobre isso. Um exemplo para vocês entenderem, quem nunca ouviu falar ou quem sente dúvida. Por exemplo, a garota está triste. Isso eu estou contando que a personagem está triste. Como eu faria isso mostrando? Então eu poderia dizer que os lábios da garota estavam trêmulos, os olhos dela estavam molhados de lágrima, o rosto dela, ela estava chorando. As coisas que mostram tristeza. Então, se ela tá chorando, se ela tá tremendo, se o lábio dela tá sabe como treme? Você entende que ela tá triste. Isso é uma forma bem fácil, tá? Essa é uma das mais fáceis de você mostrar o que tá acontecendo. E esse eu acho que é um dos mais difíceis, porque você identificar onde você tá contando e quando você precisa mostrar é uma das mais difíceis. Eu ainda não peguei totalmente. Às vezes eu pego, às vezes não. É algo que você realmente só lendo, só escrevendo, só lapidando o texto que você vai aprender. Mas agora, é sério, me senti mal, porque eu falei que eu ia tentar me aprofundar e não tô me aprofundando nesse. O próximo vídeo de escrita vai ser sobre mostrar e não contar. Agora, uma coisa que você precisa fazer, senão seu texto não vai ficar lindo, maravilhoso, pronto para ser publicado, que é se inscrever aqui no canal, gente. Tô aprendendo a fazer gancho, não é mesmo? Eu estou sempre trazendo dicas maravilhosas de escrita e agora lapidação, revisão. E esse é um assunto que eu acho que nunca vai morrer, porque é meu ponto inseguro. Eu acho que eu não sou tão boa. E é aquela coisa, você identifica seu ponto fraco e melhora ele. Então eu vou estar sempre pesquisando mais, trazendo mais coisas. Talvez a gente possa tentar fazer uma lapidação de texto ao vivo futuramente, se um dia eu tiver coragem de fazer live. Tem muita coisa que pode acontecer, mas para você não perder, você precisa se inscrever no canal. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e mostre para todos os seus amigos. A próxima são palavras terminadas em mente. Novamente, simplesmente, primeiramente, sutilmente, mentalmente... Tudo terminado com mente, eles são uma forma de advérbio, em sua maioria, empobrecem o texto. Agora vocês falam, Gabriele, por que empobrece o texto? Não sei. Vou falar a verdade pra vocês. Em nenhum momento eu encontrei um lugar que diz por que empobrece o texto. Mas de maneira, assim, quando você encontra muito mente, você começa a falar, tem muito mente. Mas aí eu não sei se é porque o texto tá empobrecido ou porque falaram tanto que o texto tá empobrecido que eu acho que o texto tá empobrecido. Entenderam? Mas vamos continuar porque tem uma coisa que faz sentido. Na maioria das vezes em que você usa uma palavra com mente, elas não são necessárias ou facilmente substituídas. E existem várias frases em que essas palavras terminadas com mente existem, e se você apagar ela, o sentido da frase não muda nada. Ou seja, aquela palavra não agrega ali. Ela estar ali ou não funciona. Existem algumas frases que realmente precisam dessa palavra, mas ao mesmo tempo você pode só trocar. Então, em vez de novamente, de novo, lentamente, devagar, existem várias formas. E é claro que existem alguns momentos em que você não vai conseguir e deixa em mente mesmo. E para ficar mais fácil destruir essas palavras com mente, você vai no localizar do Word ou Ctrl F se você escreve no Drive, se você escreve em outro lugar, gente, eu não sei, pesquise. E você só escreve mente. E aí vai aparecer todas essas palavras e aí você vai poder dizer
se ela tá fazendo algum sentido, se você pode trocar por sinônimo, ou se ela é necessária na frase. Então é você pensar, avaliar cada palavra. E sim, demora, tá? Essa aqui é uma que eu ainda tô aprendendo, que é advérbios. E eu vou dizer que eu tive que pesquisar o que era advérbios, porque eu esqueci. Sabe quando você sabe, mas você não consegue dizer o que você sabe? Foi mais ou menos isso, então eu pesquisei. Então são vocativos para você dizer, explicar tempo, lugar. Esse é um ponto que eu vou precisar me aprofundar um pouquinho mais. Talvez eu faça um vídeo. Esse aqui eu preciso estudar mais, tá? Tô aprendendo ainda. Por quê? O que são advérbios? Hoje, amanhã, quando, onde, sempre, muito. Palavras que estamos sempre usando, como você pode notar que eu acabei de usar ela. Então, calma lá. Isso não significa que você tem que pegar uma lista de advérbios e ir apagando do seu texto. A grande questão é que você tem que aprender a identificar e pensar se ela está agregando ou não no seu texto. Por exemplo, eu posso usar o advérbio muito e colocar que minha personagem ela está muito feliz. Ou eu posso dizer que ela está saltitando de felicidade, que ela está exultante, que o sorriso dela está quase rasgando o rosto de tão grande. Então, eu usei... Grande será? Não, grande é adjetivo. Então eu excluí esse advérbio e coloquei um adjetivo que funciona mais bonitinho, ficou mais legal. Aí, gente, isso aí é treino. Não vamos vilanizar todos os advérbios. E agora vamos vilanizar outro grupo de palavras que são verbos de pensamento. Esses são pensamentos como pensar, saber, entender, lembrar, ser. Ser não é de pensamento, mas funciona. São alguns atalhos na escrita, onde a gente apresenta a informação de uma maneira mais fácil. Você deve estar pensando que é um exagero. E eu digo que não. Eu estava lendo um livro que agora eu não vou lembrar o nome. Mentira, eu lembro sim, é Estilo Reescrita, do Bruno Crispim. E ele estava falando sobre o autor de Clube da Luta, que ele lançou um desafio para escrever por X tempo que eu não lembro, sem esses verbos. E eu fui brincar, falei, vou tentar escrever outra vez. São palavras que estão muito no nosso íntimo, porque é muito fácil dizer que, eu lembrei que meu amor da minha infância me traiu e agora eu estou triste. Eu entendi como essa magia funciona. A gente é muito dependente dessas palavras. E eu digo mais, é muito difícil se livrar delas. Porque assim como eu faço em mente, eu também vou pesquisando esses verbos e vou refletindo se dá ou não. Tem algumas coisas que eu não consegui tirar. Eu falava, e se eu substituir por... E aí eu percebi que eu estava sempre substituindo por novo verbo de pensamento. Então, é uma coisa que a gente está viciada e ao mesmo tempo a gente não percebe, porque tá tão enraizado na gente. Isso é meio assustador, isso é outra coisa que eu ainda tô trabalhando. Eu acho que verbos de pensamento são, pra mim, o mais difícil, por isso que ele ficou em penúltimo. Porque o último, estamos indo para o último, eu acho que ele fecha muito bem o tema lapidar o texto, que é divida em etapas. Eu não contei quantos foram, mas vocês perceberam que levou muito tempo. Talvez eu coloque a minutagem de cada coisa aqui pra ficar mais fácil pra vocês. Sei lá, gente, eu nem sei se vocês estão ainda aqui, mas... Vamos lá, tô me perdendo, já falei muito tempo, já tô começando a ficar redundante. Lapidar o texto requer muito cuidado. São muitos detalhes para se atentar. Algumas são coisas que podem mudar a história toda, que você vai ter que reescrever capítulos, e outras reescrever uma frase. Então, não faça tudo de uma vez. E agora eu vou explicar o meu método e também a diferença de como algumas pessoas fazem. Existem alguns escritores, e eu não faço parte dessas pessoas, tá? Que elas fazem da seguinte maneira. Terminei de escrever esse capítulo. Eu volto lá e leio e vou arrumando esse capítulo. Estou no capítulo 15 e decidi uma coisa que vai mudar toda a história. A pessoa volta no capítulo 1 e vai fazendo essa mudança. Existe vantagem e desvantagem nesse método. A vantagem é que quando você chegar no ponto final, o seu texto ele não vai estar tão caótico quanto uma pessoa que não faz isso, porque você já deu uma arrumada, então a revisão vai ser mais rápida porque ela vai ser minuciosa, então todas aquelas coisas de mudar grandes coisas já vão ter sido feitas. Então ali só vai ser advérbio, palavra em mente, que também é um advérbio, vai ser verbo de pensamento, frase, essas coisas. Porém, você vai levar muito mais tempo pra escrever, porque você não avança. Porque pensa assim, se você tá no capítulo 15 e você vai voltar pro 1, você vai passar muito tempo sem avançar na história. Para algumas pessoas funciona e tudo bem, sabe? A escrita é algo totalmente individual. Se funciona para você, maravilhoso. Para mim, não funciona. Eu
assim, sou muito difícil de voltar no texto pra mudar alguma coisa. E às vezes eu não tô falando mudar grande coisa. Às vezes eu tô falando colocar uma informaçãozinha. Agora eu tô mudando, tá? Antes nem isso eu fazia, tá bom? Eu literalmente, eu era um pouco inflexível nisso. Eu não voltava pra trás. Se eu voltava era pra deixar comentário. Hoje, às vezes eu falo, nossa, esqueci de colocar uma informação de uma frase. Eu volto e escrevo uma frase. Mas mudanças muito grandes, eu não faço. Então, vou pegar o mesmo exemplo. Estou no capítulo 15 e eu tive uma ideia que vai mudar toda a história, eu vou lá no capítulo 1 e falo, então, a partir daqui, tal informação mudou e até o capítulo tal tá assim. E eu volto no capítulo 15 e falo, a partir daqui, essa informação vale. Existem, novamente, vantagens e desvantagens. A vantagem é que eu avanço mais rápido. A desvantagem é que a revisão dura muito tempo. E agora, como eu já falei, né, sobre dividir etapas, eu vou explicar a divisão da minha revisão. Não estou dizendo que é o correto, não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, eu estou compartilhando a minha forma de revisão. E se você quiser compartilhar a sua, os comentários estão à sua vontade, vou adorar saber. E eu separo em 3 fases. Vou dizer assim, uma eu não considero como uma revisão, mas ela faz parte. A primeira, eu foco bastante no enredo e no desenvolvimento dos personagens. É uma coisa maior. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver todos os comentários que eu larguei para trás, então vou melhorar o texto, vou me atentar aos furos, vou me atentar se o desenvolvimento dos personagens está coeso, está fazendo sentido, se eles estão agindo de forma como eles são, ou se eu tô forçando eles, que às vezes eu tenho essa mania. Então eu vou pensar tudo no grande. Vou reescrever os trechos que estão confusos. Tudo é muito grande, as minúcias eu não me atento nesse momento. E outra coisa também, essa parte eu não leio em voz alta, porque eu tô focando não em como está escrito, se está perfeitamente, eu estou focando em passar a informação, melhorar. E a próxima parte eu não criei um nome ainda, mas eu chamo de busca, que é praticamente todos esses advérbios, de palavra terminada em mente, eu começo a buscar. Eu tenho alguns vícios de linguagem, então eu escrevo muito pela primeira vez, como se muito as palavras com mente. Hoje eu tô diminuindo um pouco, porque, querendo ou não, conforme você vai lapidando o texto, você vai tirando tanto, você acaba encontrando outras maneiras de escrever e, consequentemente, na hora da escrita, você a coloca em prática. Mas, então, eu vou lá no buscador do arquivo do Word e vou digitando as palavras. Aí, um ponto muito importante, se eu quero, por exemplo, buscar o verbo lembrar, eu não escrevo lembrar, eu escrevo lembre. Porque aí vai cair lembrar, lembrei, lembramos, lembrarei. Nossa, tirei da bunda essa. E, por último, a última revisão, que aí sim eu vou ler em voz alta, é para tratar da narrativa. Então, aqui eu vou tratar coesão, frase, parágrafo, minúciazinhas que às vezes eu tô escrevendo errado, redundâncias também. Eu acho que funciona assim, a primeira revisão eu faço o grosso, me mato com os comentários, com tudo que eu deixei pra trás. A segunda é focado nas palavras ruins. E a última é focado em fazer uma narrativa mais fluida, mais gostosa, mais coesa. Então, essa é a minha forma de narrar. Novamente, digo, não estou dizendo para você fazer isso. Estou mostrando como eu faço para você refletir. E outra coisa muito importante, tudo que eu disse aqui não é para você levar a ferro e fogo. O que você precisa aprender é que essas palavras, elas podem sim ser ruins para o texto e, principalmente, você refletir se elas estão agregando ali. Porque se uma palavra, ela precisa existir para a frase fazer sentido, não tem por que você mudar nela. Agora, se você apagar e ela continuar do mesmo jeito, ou se você apagar ela, reescrever a frase e ela ficar melhor, por que você vai deixar ela ali? Então, eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, o que eu acho que ele ficou. Eu espero principalmente que vocês tenham continuado aqui. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o gostei que ajuda bastante. Se você discorda, se você tem algum ponto que você acha que deve acrescentar aqui no texto, se você quer compartilhar como funciona a sua revisão, sua adaptação, sua edição, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E se você não quer perder nenhum dos vídeos que eu lançar sobre escrita, o próximo vai ser como mostrar e não contar. Já se inscreve no canal, se você não for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilha para todos os seus amigos. Eu já sou uma autora publicada, então vocês podem conferir se os meus textos estão bem lapidados ou não aqui. Eles estão disponíveis no Kindle Unlimited e para compra do e-book. E sejam legais comigo, tá? Se você for lá no primeiro livro, Pequenos Desejos, falar, ai, não tá tão bom, foi o primeiro livro que eu revisei direitinho, né? Então, sejam legais. E se você gosta muito dessas dicas, saibam que no meu Instagram está recheada delas. Então, ele está aparecendo aqui, é só clicar e ir lá me seguir. E também, sempre estou falando sobre o que eu estou publicando, o que eu estou lendo. É um conteúdo bem divertido. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!